E eu converso agora com o ex-ministro da Fazenda e sócio da Tendências Consultoria, Maílson da Nóbrega. Ministro, boa noite, é sempre um prazer tê-lo aqui. Tinha tempo que o senhor não vinha presencialmente, a gente adora, venha sempre. Muito obrigado. Ministro, primeiro quero começar falando do que a gente abriu o jornal, que foram os números da dívida pública. Esses números surpreenderam os analistas? E como é que o senhor avalia a sustentabilidade dessa redução, levando em consideração, claro, os fatores que contribuíram para esse resultado e as projeções fiscais para os próximos meses? Olha, Cris, a tendência é que a relação entre a dívida e o PIB no final do ano será maior do que foi o ano passado, né? Então, talvez chegue a perto de 85% por aí, né? O que houve agora foi que, como o orçamento ainda não foi aprovado, a despesa federal evoluiu abaixo do que se previa. Eu acho que isso claramente não tem sustentação. Quando o orçamento for aprovado, esses valores serão gastos e a dívida retoma sua trajetória de alta. Pode acrescentar, por favor. Não, e é isso, a situação da dívida pública brasileira é insustentável, tá certo? Por quê? Para que haja uma estabilização dessa relação entre a dívida e o PIB, é preciso um superávit primário da ordem de 2% do PIB. E o objetivo do governo é ter um pequeno superávit de 0,5% ou algum equilíbrio. Portanto, a tendência é essa trajetória continuar de subida, né? Provavelmente, no final do governo Lula, essa relação terá subido 14 pontos percentuais. É uma das maiores subidas dessa relação nos últimos governos do Brasil. E tenderá a continuar subindo até o ponto em que o mercado perceber que é insustentável, que tem um risco de dar um calote, então tem um colapso, né? Portanto, isso significa dizer que, a não ser que haja um conjunto de medidas para atacar essa questão fiscal, sobretudo reduzir a rigidez orçamentária, vai dizer, os gastos obrigatórios ocupam 96% do orçamento da União, e em 2027, saiu um estudo agora, vai ocupar 100%. Então não vai ter nenhum tostão para financiar as atividades do governo, os aviões da FAB, né, o reequipamento das Forças Armadas, os estudantes que estudam no exterior. Claro, antes disso vai ter um colapso, né? E a dívida pública é, por excelência, o principal indicador desse processo, porque sinaliza a capacidade do governo de pagar a sua dívida. Sua trajetória sinaliza para esse desastre. O senhor defende aí um conjunto de medidas fiscais. Quais seriam as mais importantes, na opinião do senhor, para que esse cenário se reverta? Olha, em primeiro lugar, uma reforma da Previdência mais forte, né, que elimine qualquer privilégio para civis ou militares. Em segundo lugar, desvincular gastos de educação e saúde da arrecadação de impostos. Só o Brasil faz isso. Uma tarefa básica do processo orçamentário nos últimos 3 séculos é a tarefa nobre de aprovar o orçamento, definir as prioridades. No Brasil, as prioridades são definidas para sempre. Então, a educação gasta-se 18% da arrecadação dos impostos federais, 25% da arrecadação dos impostos estaduais e municipais. Quem disse que daqui a 50 anos a prioridade vai ser a educação? Pode ser a velhice, pode ser a segurança, pode ser, sei lá, a segurança até do ponto de vista de risco, de guerra, não é? Então, isso é uma maluquice que tem no Brasil, todo mundo apoia, mas em algum momento vai ter que ser revisto, né? O teto de gasto tinha acabado com isso, ou seja, os gastos com educação e saúde só poderiam subir de acordo com a inflação. Foi um grande passo nesse sentido. O governo Lula resolveu desmanchar isso e voltou tudo ao que era e aumentou brutalmente a despesa, né? Outra coisa é fazer uma reforma administrativa para restabelecer, vamos dizer, uma certa seriedade nas carreiras públicas, evitar que seja possível um funcionário público começar a carreira ganhando 25, 30 mil reais, como acontece hoje no Judiciário e no Ministério Público, né? É um conjunto muito impopular de medidas. A sociedade tem que ser convencida disso, ela não está convencida. A sociedade comprou a tese das corporações de que é preciso garantir dinheiro para essas áreas, é mesmo, mas aprovando anualmente o orçamento. Sim. E não fazendo essa vinculação, porque nesse sentido o Congresso renuncia à sua principal função histórica, que é de aprovar o orçamento anual. Desde a Babilônia, do Egito Antigo,
É assim, isso se consolidou nos últimos 300 anos a partir da Revolução Gloriosa Inglesa de 1688, que transferiu para o parlamento a responsabilidade de aprovar o orçamento anualmente. No Brasil, nós não levamos isto a sério. Um dia vamos ter que levar, porque isso tudo está nos conduzindo a um desastre. É uma marcha da insensatez, Cris, que começou com a Constituição de 88 e continua. A cada ano essa coisa vai piorando, né? E em algum momento vai dar errado, né? Não se sabe quando, né? Eu gosto de mencionar a chamada Lei Dornbusch, que foi um economista alemão, professor da Universidade de Chicago. Ele estava falando de uma determinada crise. E alguém perguntou, professor, quando essa crise vai chegar? Ele falou, olha, essa crise vai demorar mais a chegar do que você imagina, mas depois é muito mais rápido do que você pensa. Vamos passar para as perguntas dos nossos analistas. Alberto, por favor, fica à vontade. Ministro, vamos para os números, para deixar bem claro, né? A dívida fechou janeiro em 8,9 trilhões de reais, uma piora de 730 bilhões de reais se a gente compara com janeiro do ano passado. E a gente pagou de juros, só de juros de serviço da dívida, 911 bilhões de reais em 12 meses, uma piora de 170 bilhões de reais. Quer dizer, pagar juros quando a gente precisa investir em educação, saúde, uma série de coisas, parece que não faz sentido. Se não faz sentido, quanto maior a dívida, mais o governo tem que pagar ou aumentam as taxas de juros. Então é um ciclo vicioso. O céu é o limite? Olha, essa é uma situação trágica, eu diria, né? O Brasil não deveria estar pagando essa taxa de juros, não deveria estar gastando tanto dinheiro no pagamento dos encargos financeiros, da dívida pública, mas essa é a realidade brasileira e não tem como ser resolvida a não ser com medidas duras que restabeleçam uma certa capacidade do governo de gerir a dívida a níveis de gastos com juros e encargos menores, tá certo? Para isso, são aquela reforma que eu falei aqui. Então, essa dívida reflete essa rigidez orçamentária que eu falei aqui, reflete a incerteza, né? Começa a se pensar se o governo realmente vai ser capaz de sustentar essa dívida e os mercados cobram mais juros para pagar, para financiar o governo em seu déficit, porque o juro ele tem a ver também com risco. Então, quando o risco aumenta, a taxa de juros aumenta. Então, não tem saída a não ser reformas para restabelecer a gestão responsável do orçamento no Brasil. São as reformas que eu mencionei aqui. Mas o que a gente está vendo é o contrário. Por exemplo, o presidente Lula conseguiu aprovar uma PEC da transição que aumentou brutalmente a despesa pública. Ele restabeleceu os aumentos reais do salário mínimo vinculados às aposentadorias. Isso vai dar um gasto adicional, segundo o Ministério do Planejamento, em 10 anos, de 1 trilhão e 300 bilhões de reais. Né? Ele aumentou brutalmente os gastos na área social, até justificável, mas ninguém fez conta. Será que está na hora de fazer esses gastos? Então, esse conjunto que leva o Brasil a ser um país de alto risco. E o alto risco significa alta taxa de juros. Tentar resolver isso no grito, telefonando para o presidente do Banco Central, baixa a taxa de juros, por favor, vai piorar a situação. Vamos passar para o Vinícius Torres Freire. Vinícius, fica à vontade para perguntar para o ministro. Ministro, um dos acontecimentos previstos, né, grandes acontecimentos previstos na política e na economia esse ano, vai ser esse projeto do governo de isentar quem ganha até R$5.000 por mês de IR. E a grande questão é como vai ser compensado isso na arrecadação e, em tese, é aquela história de aumentar impostos de quem ganha mais. Nos estudos que o senhor vê por aí, na consultoria, tem remédio para isso, seguro? Porque a gente sabe que renúncia é fácil, arrecadar imposto é difícil. Às vezes a gente não consegue fazer o projetado, nem se ele for bem projetado. O senhor tem visto estudo que tem jeito de fazer um projeto de compensação que seja rigoroso e que funcione, pelo menos para tapar a receita que vai ser perdida? Olha, em primeiro lugar, essa medida tem que ser criticada, tá certo? É aquela coisa, o presidente Lula acordou de manhã, ele achava que estava na estrada de Damasco, ia encontrar com Jesus Cristo,
e Jesus Cristo ia dizer para ele para isentar pessoas que ganham até R$ 5.000. Não teve cálculo nenhum disso aí. Né? Primeiro porque é excessiva essa isenção. Ela é superior à renda média do brasileiro. Né? Claro, estava cobrando imposto de renda até quem ganha até 2, 3 salários mínimos. Né? Então, mas não tem jeito, isso vai para o Congresso e o Congresso vai aprovar, porque o Congresso não recusa a grande imposto se isso beneficiar, vamos dizer, uma grande parcela da classe média brasileira. Segundo lugar, a compensação. A compensação faz toda a lógica, né? É assim que diz a lei de responsabilidade fiscal. Se você vai perder uma receita, você tem que ter uma compensação. Se você vai ter um gasto adicional, tem que cortar em outro lugar. O que o governo está propondo é uma coisa razoável, que o mundo inteiro está começando a fazer. Isto é, cobrar dos mais ricos, no caso brasileiro, quem ganhar acima de R$ 50.000 por mês, uma alíquota mínima. Né? Por exemplo, um cálculo recente que eu vi, os mais ricos no Brasil pagam, em média, uma alíquota de 13% de imposto de renda, porque eles recorrem muito a investimentos incentivados, isenções, benefícios e tudo mais. Né? Então, tem aquele caso clássico americano, né, do Warren Buffett, que ele declarou que ele pagava menos imposto de renda que a secretária dele. Não é isso? Isso está acontecendo no Brasil. Qual é a ideia? Olha, vai pagar pelo menos 10%, ou pelo menos 15%. E é muito simples. No fim do ano, tal como a gente declara imposto de renda, você diz, quanto é o imposto a pagar? 100. Quanto você pagou? 80, então você vai pagar 20. Vai ser mais ou menos isso. 10% é 100, você pagou 80, vai pagar os 20. Né? E eu acho que o Congresso deveria aprovar, eu sou favorável a esse tipo de medida que é para reduzir, pelo menos, os privilégios das classes mais altas. Mas eu acho que o Congresso vai resistir muito à aprovação dessa medida. Mas em relação à questão da isenção do imposto de renda, o senhor acha razoável até qual valor? Olha, o ideal seria até o valor da renda média da população, né? Ou isso dá mais ou menos uns 5 salários mínimos, mais ou menos, né? 3 a 5 salários mínimos. 5.000 já é um salário de classe média no Brasil, entendeu? Vamos passar para a Júlia. Júlia, por favor, faça a sua pergunta. Boa noite, ministro. Eu gostaria de saber, no início o senhor falou sobre os desafios do governo do ponto de vista orçamentário, até com um cenário muito difícil para 2027, mas nesse ano existe um debate muito grande porque o governo não tem conseguido nem mesmo fazer caber, por exemplo, o programa Pé de Meia, que é uma das principais apostas do governo, e ao mesmo tempo tem muita pressão do parlamento para aumentar o número das verbas de emenda parlamentar. Como é que o senhor vê esse cenário e esses desafios para o governo, até mesmo diante dessa pressão do Congresso sobre as emendas? Olha, em primeiro lugar, uma crítica forte que todo mundo tem que fazer, o excesso de emendas parlamentares do Brasil. A rigor não devia ter emenda parlamentar. O certo seria cada ente da federação, a União, o Estado, o município, tem uma parcela da arrecadação, ela está definida na Constituição e cada um vai viver com aquilo, certo? Não tem que dar mais emendas para município, para Estado, até porque você não tem como contemplar todos. E vai ser o município, se tiver sorte de ter um deputado que faça uma emenda para ele. Né? No mundo, isso é menos de 1% do orçamento para casos especiais. Uma exceção os Estados Unidos, em que as emendas correspondem a 2,6% dos gastos discricionários do governo, aquele que você tem um certo grau de controle. No Brasil é 24%, né? 50 bilhões de reais. Né? Então, isso um dia tem que ser debatido, tem que pôr um limite muito menor do que o de hoje, né? E tem que rever essa história toda de emendas parlamentares. Né? Mas eu acho que o problema maior é que vai diminuir crescentemente a margem de manobra do governo para elaborar e aprovar o orçamento. Daqui a pouco vai faltar dinheiro para seguro rural, vai faltar dinheiro para ciência e tecnologia, vai faltar dinheiro para as Forças Armadas. Isso tudo vai acontecer nos próximos anos, né? E a gestão do orçamento vai ficar cada vez mais difícil. Aí nós voltamos ao que eu falei aqui no início. A solução é devolver a flexibilidade do orçamento, né? Ninguém tem esse grau de rigidez.
A média mundial é em torno de 50%, ou seja, os governos têm metade do orçamento para definir prioridade. No Brasil é 4%, tá certo? Isso é inviável. Isso vai levar tempo, são reformas difíceis, deixa eu me repetir, mas elas são necessárias. Em resumo, o problema orçamentário brasileiro tende a se agravar nos próximos anos. Será cada vez mais difícil alocar recursos para as atividades mais prioritárias. Ministro, é sempre um prazer recebê-lo. Muito obrigada mesmo. Boa noite, bom fim de semana e volte mais vezes. Obrigado, Cris. Obrigada. Prazer em estar aqui.